Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Seja muito bem-vindo a essa aula. E essa aula é uma aula muito importante do nosso curso, onde nós vamos falar sobre lavagem de dinheiro, tá? Provavelmente se você acompanha um pouco o noticiário aí, você já ouviu falar um pouco sobre esse assunto. Você talvez até já tenha ouvido falar bastante, mas ainda não tem entendido como funciona a lavagem de dinheiro. E nessa aula você vai entender todos os detalhes desse crime, beleza? Talvez essa aula seja uma aula um pouco longa, porque é uma aula que tem muitos detalhes, mas é uma aula que é muito importante para a sua certificação da Ambima. Então eu recomendo que você assista essa aula com muita calma, anote todos os detalhes e principalmente, se for o caso, revise essa aula, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, seguinte, nós falaremos hoje sobre o crime de lavagem de dinheiro. Gabriel, crime? Sim, crime. Lavar dinheiro é crime. Beleza. Primeiro ponto importante que a gente tem que trazer que é o seguinte: lavar dinheiro é diferente de sonegação de imposto, tá? Eu já vi a prova tentar cobrar isso. Então, por exemplo, nós temos uma empresa lá que ela não paga os impostos que deviam, tá? Então, ela deveria talvez estar pagando um pouco mais de imposto, mas não está pagando essa totalidade de imposto. Isso são coisas diferentes. Sonegação de imposto é uma coisa, lavar dinheiro é uma coisa totalmente diferente. Então, se atente a isso, são coisas diferentes, tá? Beleza. Gabriel, já entendi. Então me explica, o que é lavar dinheiro? Bom, pensa o seguinte, para você, o que é lavar roupa? Nossa, como assim, Gabriel? O que é lavar roupa? Lavar roupa é simples. Lavar roupa é pegar uma roupa que está suja, colocar na máquina de lavar, vai ter todo um processo ali na máquina de lavar, e depois ela vai sair da máquina de lavar limpa. É exatamente a mesma dinâmica da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ao contrário de roupa, é dinheiro. Então, eu vou pegar um dinheiro que tem uma origem suja, uma origem ilícita, vou passar ele por um processo e depois de passar por esse processo, esse dinheiro se tornará aparentemente lícito. Isso é a lavagem de dinheiro, beleza? Beleza. Gabriel, você falou que tem que passar por um processo, né? Sim. Olha, uma roupa quando você lava não passa por um processo? Passa por um processo. Quando eu vou lavar dinheiro também ele passa por um processo. Qual é esse processo? Bom, basicamente é o seguinte, a lavagem de dinheiro, pessoal, ela ocorre em 3 fases. 1, 2, 3 fases, tá? É muito importante que você saiba o seguinte, ela não é tão linear quanto parece. Eu vou detalhar aqui para você quais são as fases da lavagem de dinheiro, mas não é que acontece uma, depois vai para outra, depois vai para outra. Não, não é assim. Elas podem acontecer de maneira conjunta. O processo de lavagem de dinheiro, ele é um processo bem dinâmico, ok? Então, ela não é tão linear, tá? Que isso fique muito claro. Beleza? Vamos entender cada um deles. Olha, a primeira fase da lavagem de dinheiro é a chamada da fase de colocação. Olha, veja bem, entenda. Por que colocação? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. E eu vou colocar para o lado porque aqui a gente vai escrever bastante, tá? Colocação. Por que essa fase chama-se colocação? Porque veja bem, eu vou colocar, eu vou inserir o dinheiro na economia, tá? Que dinheiro, Gabriel? O dinheiro que tem uma aparência suja. Então, que é um dinheiro que ele tem uma aparência suja, ele vai ser inserido na economia para que ele volte, ele seja integralizado mais para frente como um dinheiro de aparência lícita. Então, por exemplo, eu fui lá no banco e eu trouxe várias notas de pequeno valor no banco para depositar. É um indício, uma suspeita de uma lavagem de dinheiro, tá? Eu, por exemplo, posso chegar no banco, fazer vários depósitos de valores pequenos em várias contas diferentes. É um indício. Eu posso trocar notas de pequenos valores em real por notas em moedas estrangeiras. É um outro indício de lavagem de dinheiro. Enfim, a colocação, que eu quero que você entenda, para o nosso mercado, significa que eu vou, de alguma forma, fazer com que o dinheiro que eu obtive de maneira ilícita entre no banco. Porque, veja bem, olha, isso aqui é até um ponto importante que você vai ter que tomar consciência. Imagina o seguinte, imagina que nós temos uma pessoa aqui, tá? E essa pessoa aqui, ela é um traficante. Ela vende drogas aí, tá? Beleza. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela tem uma atividade muito lucrativa, né? E ela ganha lá 500 mil reais por mês, 500 mil. Só que essa pessoa não vai movimentar 500 mil em dinheiro, em cash. Ela vai ter que ter uma conta. Por quê? Vamos supor que ela vai lá e quer comprar uma BMW.
pô, ela não vai pegar o dinheiro e vai pagar a BMW em dinheiro ali. Não pode, tá? Ela não vai conseguir, provavelmente ela não vai conseguir fazer isso. Então ela tem que ter uma conta no banco para poder movimentar, para poder fazer compra, etc e tal. Aí essa pessoa foi no banco, chegou aí, banco, eu quero abrir uma conta. Aí o banco falou, oh, legal, quanto que você ganha? 500 mil. Nossa, o olho do gerente até brilha, né? Beleza. Só que qual que é o problema? A hora que o gerente pergunta, meu, o que você faz? Ele fala, não, eu sou traficante. Cara, não tem como fazer isso. Existe no banco algo chamado KYC, Know Your Client, Know Your Customer, na verdade. Conheça o seu cliente, tá? O que quer dizer aqui? No mercado financeiro é cheio disso, tá? Tem várias siglas em inglês aqui, mas não se preocupe com isso. Esse procedimento aqui é conheça o seu cliente, tá? Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que entender de onde que veio esse dinheiro. Você tem que entender de onde que esse cliente adquiriu esse patrimônio, porque afinal aqui é um crime, tá? Ele adquiriu, nesse caso aqui, essa renda através de um crime. Então é o seguinte, pessoal, o banco vai abrir a conta desse cara? Não vai poder abrir a conta desse cara aqui não. Por quê? Porque ele tem uma atividade criminosa. Então, esse cara aqui, esse traficante nosso aqui, que eu dei de exemplo, ele tem que fazer alguma forma de fazer com que o dinheiro entre na economia aí, se ele coloca esse dinheiro na economia, tá? Beleza? Ó, e aí como ele vai fazer? Ele vai fazer das mais possíveis e inimagináveis formas possíveis aí. Beleza? Essa é a primeira fase da lavagem de dinheiro. Beleza, então vamos supor que esse cara foi lá e conseguiu colocar o dinheiro na economia, conseguiu colocar o dinheiro no banco. De alguma forma ele conseguiu abrir a conta no banco, talvez com um documento fraudado, etc. Ele conseguiu colocar o dinheiro na economia. Aí a gente vai para uma segunda fase, que é a chamada fase da ocultação. Ó, pessoal, perceba, olha, busque o sentido das coisas. Colocação, olha o nome, eu estou colocando. Ocultação, o que eu estou fazendo? Ocultando, é óbvio. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar dificultar aí a origem desse recurso. Dificultar a origem. Eu vou dificultar, sim, em uma eventual investigação, de onde que está vindo esse dinheiro. Então, eu transfiro para contas fantasmas, eu faço 200 milhões de transferências aqui, eu transfiro para 1, para 2, para 3, eu transfiro para um país fora do Brasil, depois eu devolvo para o Brasil, eu crio empresas de fachada, eu estou ocultando esse dinheiro, beleza? Essa é a segunda fase. E a última é a fase da integração, que é quando eu vou trazer de volta esse dinheiro para a economia. Então eu vou, olha, integração, integralizar esse dinheiro novamente com aparência de dinheiro lícito. É só aparentemente, tá? Uma aparência lícita aqui. Beleza? Então, olha, 3 fases da lavagem de dinheiro. Vamos dar um resumo aqui. Deixa eu te dar um overview até esse momento aqui do que a gente viu. Ó. Lavagem de dinheiro é diferente de sonegação de imposto. Isso é importante que você saiba, tá? Então, deixa eu ir ticando aqui, ó. Diferente de sonegação de imposto. Aí eu te dei aquele exemplo de lavar uma roupa, que é exatamente o mesmo processo de lavar dinheiro. Lavar dinheiro é fazer com que um recurso obtido de maneira ilícita se transforme em dinheiro aparentemente lícito. E eu falei para você que ele ocorre em 3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. Colocação, ocultação e integração. E aí você tem que entender que essas fases elas acontecem muitas vezes de maneiras simultâneas. Ela não acontece de uma maneira tão linear como eu dei aqui no exemplo, tá? Gabriel, tenho que decorar as fases da lavagem de dinheiro? Sim, você tem que saber essas fases, você tem que entender isso. Porque eu não tenho dúvidas de que vai ter questão de prova aqui na sua prova. Não tenho dúvidas disso, tá? Então você tem que saber. Beleza? Beleza. Eu vou apagar isso daqui agora, porque eu quero falar de alguns assuntos importantes sobre o tema da lavagem de dinheiro, tá? Veja bem, pessoal, lavar dinheiro é um tema muito importante, porque através da lavagem de dinheiro a gente consegue coibir e inibir vários tipos de crimes, tá? E aí, as instituições financeiras, elas têm que adotar uma série de medidas que vão fazer com que dificultem o processo da lavagem de dinheiro, que previnam. Então aqui a gente vai estar falando agora de prevenção à lavagem de dinheiro, beleza? As instituições financeiras e algumas outras empresas, vamos dizer assim, elas têm que adotar práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Quais são essas práticas voltadas para o mercado financeiro? Primeiro, imagine que uma pessoa foi até uma instituição financeira e ela fez um depósito de 10 mil reais
em espécie, em dinheiro, em cash. Ela levou lá numa mochila 10 mil reais em espécie. O que o banco tem que fazer nesse caso? Ele tem que deixar nos seus registros internos, lá nos controles internos, tá? Isso aqui não precisa informar para nenhum lugar, é um controle interno da instituição, mas ela tem que ter essa movimentação aqui. Ó. Ela tem que falar, olha, o Joãozinho está depositando 10 mil reais em espécie para o Zezinho, tá bom? Então tem que ter esse controle aqui, acima de 10 mil reais em espécie. Quando a operação for acima de 10 mil reais, perdão, acima de 50 mil reais em espécie também, aí entra uma coisa importante. Ela vai ter que comunicar o COAF, tá? Já vou falar para você o que é o COAF. E também tem outro ponto importante aqui, que é o seguinte: se um cliente chegar lá e fizer alguma operação, e essa operação for de qualquer valor, tá? Não importa o valor, for de qualquer valor, mas for suspeita, o banco também tem que informar o COAF. Tá, Gabriel, beleza, entendi. O banco vai lá e vai informar. Mas o que é esse tal de COAF? Bom, vamos lá. O COAF é um órgão de controle de atividades financeiras. Veja o nome, controle de atividades financeiras. O que esse cara faz? Os bancos, eles vão criar esses procedimentos aqui, na verdade, bancos não vão criar nada, né? Os bancos, eles vão respeitar esses procedimentos e à medida que o banco for analisando e conseguindo verificar algumas operações suspeitas, eles vão falar o seguinte: COAF, seguinte, olha, o Zezinho aqui, o Joãozinho, ele tá com um indício de lavagem de dinheiro aí, olha, estou te informando as informações que eu tenho sobre ele, ó, estou te informando o CPF, estou te informando as últimas transações que esse cara fez, meu, dá uma olhada aí, vê o que você acha. Aí o que o COAF vai fazer? O COAF vai analisar, ele vai ter um comitê ali, né, vai fazer uma análise e ele vai indicar para o Ministério Público, para a Polícia Federal, enfim, para os órgãos competentes de investigação para investigarem esse cara aqui, tá? Então, veja bem, é um conjunto, tá? É um conjunto de práticas que começa na instituição financeira. A instituição financeira, ela tem que manter a ocorrência do seu cliente, ela tem que entender de onde vêm as movimentações financeiras desse cliente e a partir disso, a partir do momento que ela identifica que está tendo algo suspeito, ela vai informar o COAF e o COAF, a partir de então, vai estabelecer um comitê e até vai encaminhar para os órgãos competentes de investigação para analisar esse cliente. Agora, algumas informações importantes para a sua prova. Seguinte, a instituição financeira tem que informar o COAF em até 24 horas úteis. E uma coisa que é importante, eu já vi várias vezes cair na prova. Úteis, acho que você não está aqui, enfim, 24 horas úteis, beleza? Uma informação importante, tá, pessoal? Uma informação importantíssima. E já vi questão de prova. Então vamos fazer o seguinte, eu, instituição financeira, eu vou lá, eu informo o COAF sobre essa em 24 horas, vou informar o COAF sobre essas movimentações desse meu cliente, né? Sim, vou informar, marque esse tempo, 24 horas, e eu também vou falar para o cliente que eu estou informando para o COAF, né? Vou comunicar ao cliente. É óbvio que não, é óbvio que não. Então, a instituição financeira, ela não vai comunicar ao cliente, falar, olha, seu cliente, a gente está enviando o seu nome aqui para o COAF porque você está com uma prática suspeita de lavagem de dinheiro, tá bom? É óbvio que não vai fazer isso, tá? Então, assim, apareceu alguma informação, alguma movimentação, algo que não faz tanto sentido, algo que aparentemente tem um indício de lavagem de dinheiro, a instituição financeira, ela vai emitir essas informações, ela vai transmitir essas informações para o COAF através de um sistema lá chamado SysCOAF, tá bom? Dentro de 24 horas úteis, sem dar ciência para o cliente. Não vou dar ciência para o cliente, beleza? Legal. E aí o COAF, ele vai pegar, vai fazer um comitê e vai indicar para os órgãos de investigação o detalhamento sobre a movimentação da conta desse cliente, enfim, para iniciar um processo investigativo aí, beleza? Legal. Então aqui, veja bem, a gente já falou sobre bastante coisa. Eu falei primeiramente sobre a definição do que é uma lavagem de dinheiro, sobre as fases da lavagem de dinheiro, e aqui eu estou falando um pouquinho sobre a prevenção da lavagem de dinheiro. Então vamos lá, vamos dar mais um resumo aqui nessa parte da aula, tá? Gabriel, tem que saber essa questão do 10 mil em espécie, tem que ter um controle interno? Sim, tem que saber, importante. E essa questão dos 50 mil em espécie, que eu tenho que informar o COAF, tem que saber? Sim, tem que saber também. Outra informação importante,
Questão das 24 horas úteis, tem que saber também. Outro ponto importante, não vou avisar o meu cliente sobre essa minha comunicação ao COAF. Então veja bem, você não pode informar o cliente, beleza? Legal. Então aqui essa é a parte da prevenção à lavagem de dinheiro. Beleza, legal, Gabriel. Agora eu quero entrar num ponto, até aqui tá ok? Legal? Se não tiver ok, volte um pouquinho da aula, mas eu quero que você entenda, essa aula é uma aula muito importante, tá? Eu vou apagar aqui e se você quiser anotar aí no seu caderno, enfim, dá um pause na aula aí e você pode anotar, tá? Agora eu quero falar sobre alguns pontos importantes, que é o seguinte. Eu falei para você que nós temos aí a prevenção da lavagem de dinheiro, que as empresas têm que adotar essas prevenções, não tem? Mas e se a empresa não adotar? Ou ela falhar nessas medidas de prevenção? Essas empresas, elas podem sofrer uma multa. Quais empresas, Gabriel? O banco, por exemplo, onde você trabalha, se você trabalha no banco já. Se você já trabalha em algum banco, você vai ver que se você não estiver atento às regras da lavagem de dinheiro, se você não realizar todo o procedimento adequado, a instituição pode sofrer uma multa. Ah, legal, mas como que é essa multa? Bom, seguinte, são 3 pontos aqui. 3 pontos, 1, 2 e 3. A multa vai ser da seguinte forma, primeiro ponto, ao dobro do valor da operação. Tá? Então, se o cliente lavou um dinheiro lá de 5 milhões, a multa pode ser de 10 milhões, por exemplo. Ou também ao dobro do lucro obtido nesta operação. Beleza? Essas são 2 informações importantes. Veja bem, pessoal, muita gente confunde aqui. Isso daqui é uma multa, mas não é uma multa que a pessoa que praticou a atividade de lavar dinheiro vai pagar. É uma multa que a instituição financeira ou, enfim, a empresa que não se adequou às normas de prevenção de lavar dinheiro podem pagar, beleza? E também aqui tem um teto de 20 milhões. A multa não vai ser superior a 20 milhões de reais. Gabriel, tenho que saber essas informações? Tem que saber. Se não tivesse que saber, não estaria na aula, né, pessoal? Então é o seguinte, esta multa aqui são as empresas que estão sujeitas aí a uma possível ação de lavagem de dinheiro, tem que estar atenta e que podem pagar, tá? Que tem que, enfim, reconhecer os padrões aí e tem que atuar de acordo com a legislação. Beleza? Legal. Tá, e o cara que comete o crime de lavagem de dinheiro, Gabriel? Ele vai ter alguma multa, ele vai ter alguma pena? Pô, é óbvio, né? Se é um crime, ele tem que ter algum tipo de pena. E aí a pena para o cara que faz a lavagem de dinheiro são 2. Reclusão, prisão, detenção, tá? E multa. Beleza, reclusão e multa. Quanto tempo de reclusão, Gabriel? De 3 a 10 anos vai ser a reclusão dele, tá? Ele vai ficar preso aí de 3 a 10 anos. Só que aí tem uma coisa que é importante, que a prova pode cobrar de alguma maneira esse conhecimento de você, que é o seguinte. Você já ouviu falar de alguma coisa chamada aí delação premiada? A delação premiada é o seguinte, pessoal. Imagina uma pessoa lá, vamos usar o Joãozinho lá que eu comentei no início da aula aí. O Joãozinho, ele lavou dinheiro. Só que o Joãozinho sabe que também tem o Zezinho, tem a Mariazinha, tem o Pedrinho. Todos eles estão também praticando o crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro geralmente é um crime bem sofisticado, tá? Beleza. O que o Joãozinho pode falar? Ele fala assim, olha, Polícia Federal, olha, enfim, órgãos investigativos, eu vou colaborar com vocês, tá? Eu vou colaborar com a investigação de maneira espontânea e tudo mais, mas eu quero ter um benefício. É óbvio que ele não propõe isso, tá bom? Mas quando esse cara ele está contribuindo com as investigações, está fazendo a chamada delação premiada, ele está ganhando um prêmio, qual vai ser esse prêmio? Vai ter uma redução nessa pena dele aqui. Pode reduzir de 1 a 2/3 desta pena aqui. Beleza, pessoal? Então, se o cara contribuiu de maneira espontânea para as investigações, ele pode ter a sua pena reduzida. E a multa, Gabriel, quanto que é? Bom, a multa vai depender, tá? Do quanto o cara lavou de dinheiro, enfim. Vai ser feita toda uma análise, vai ser feita toda uma perícia para chegar num valor conclusivo aí de uma multa que vai fazer sentido de acordo com o crime que essa pessoa cometeu. Beleza? Ó, aqui basicamente nós falamos sobre tudo que é importante aí para a sua certificação sobre a lavagem de dinheiro. Tem muita informação nessa aula, tá? Tem muita informação importante nessa aula.
A gente falou sobre diversos assuntos e é importante que você entenda cada um deles. Dependendo da sua certificação, se for CPA 10, CPA 20 ou CEA, aqui vai ter várias questões. Então assim, eu quero que você entenda essa aula. É uma aula que você vai ver provavelmente umas 2 ou 3, quem sabe até 4 vezes, tá? Mas é importante que você veja isso, porque cada vez que você ver essa aula, você vai anotar algum detalhe diferente que talvez tenha passado batido no começo dessas aulas, beleza? Então eu quero que você reveja essa aula, eu quero que você tire as dúvidas com a gente se eventualmente você tiver alguma dúvida e que principalmente você seja aprovado. Beleza, galera? Obrigado por ter assistido essa aula. Se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.